Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanc e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Bom, não tem coisa melhor do que nós encontrarmos a nossa vocação. Quando isso acontece, parece que a nossa vida se reveste de mais sentido e o que a gente faz parece que tem muito mais capacidade de nos trazer realização. Quando eu falo de vocação, eu quero dizer daquilo que parece ser a nossa missão de vida, sabe? Parece que nós estamos neste mundo para realizar isso. Então, isso é uma vocação. E eu tenho plena convicção de que todo mundo tem a sua. Eu acredito que as pessoas têm as suas vocações. Muitas não pensam nisso, outras não procuram isso, outras não conseguem desenvolvê-las, mas eu acredito que todo mundo tem a sua vocação. É uma questão aí, nesse caso, de convicção, até de crença, mas eu realmente acredito nisso. Só que tem algumas pessoas que parece que desde cedo sabem exatamente o que elas vão fazer da vida delas. Sabe aquelas crianças, aquelas pessoas muito jovens que já dizem assim, não, eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser cantor. E são aquelas pessoas que realizam aquilo que sonham, sabe? Olha, eu vou ser isso, e elas acabam sendo aquilo. Elas crescem determinadas a se tornaram aquilo que sentem que elas nasceram para ser e elas acabam sendo. Existem essas pessoas que desde cedo sabem qual é a vocação delas. Isso é muito bonito, inclusive. O problema é que uma vocação, ela nem sempre ela vem assim rotulada. Então, tem pessoas que nascem, eu nasci para ser padre, eu nasci para ser missionário, eu nasci para ser jogador de basquete. Bom, tudo isso aí está rotulado. Eu nasci para ser médico. Mas nem sempre é assim. Nem sempre aquilo para o que nascemos tem um nome, uma identificação. Às vezes não tem sequer um exemplo para você se guiar. Então, há vocações que eu costumo chamar de vocações verdes. Por que verdes? No sentido de que são vocações que ainda não estão maduras. São vocações que ainda não se manifestaram no mundo das realizações. São vocações, você sabe que você tem uma vocação para algo, mas não sabe como identificar isso no mundo, como transformar ainda isso em algo material. Então, uma vocação verde, que eu chamo de vocação verde, geralmente se apresenta como uma tendência, como um pendor, um gosto, uma habilidade da pessoa. Ela tem isso nela. Ela tem certas capacidades que levam ela a fazer certas coisas bem. E elas gostam daquilo. E elas se realizam fazendo aquilo. Porém, tudo isso sem uma direção definida. A pessoa sente que nasceu com certas capacidades, sente a necessidade de usá-las, de nortear sua vida por elas, porém, ela não consegue ainda transformar isso em algo palpável. Ela não consegue fazer disso como uma atividade. Ah, eu faço isso. Ela não consegue. Porque ainda é algo cru. É algo que é só uma habilidade, uma tendência. Ou seja, é algo verde. E uma pessoa com uma vocação verde, muitas vezes, enquanto não transforma essas suas capacidades em algo produtivo, ela pode se sentir como um gênio incompreendido, sabe? Quando a pessoa ela percebe que ela tem um talento, que ela tem um pendor, que ela tem uma habilidade, que ela é uma pessoa capaz de grandes realizações, mas sente que o mundo não conseguiu reconhecer isso, que o mundo não a percebeu, que o mundo não abriu as portas para ela. Então essa pessoa, se ela tiver uma tendência aí a um vitimismo, muitas vezes ela pode se sentir meio frustrada, meio ressentida, porque ela sente que tem uma vocação, que tem uma habilidade, mas ela não consegue transformar isso em algo que seja reconhecido, que as pessoas possam ver e falar, pô, entendi qual é a sua missão nessa vida.
No entanto, por outro lado, existem algumas pessoas que foram capazes de transformar essa vocação verde em algo. E algumas delas transformaram isso em algo inovador. Elas simplesmente partiram daquilo que elas tinham e aplicaram isso em alguma atividade, algum empreendimento, alguma arte, né? A gente sempre usa o exemplo, que já até clichê, do Steve Jobs. Qual é a vocação do Steve Jobs? Ele não era um grande programador, talvez ele não fosse um grande tecnólogo. Qual era a grande vocação? Qual era a vocação? Eu chuto, né? A dizer que o Steve Jobs, a grande vocação dele era ser visionário, era conseguir enxergar além das pessoas, da maioria das pessoas. Bom, mas isso é uma vocação, mas como que você aplica isso? Como você transforma essa vocação verde em algo palpável, né? Aí ele fez o jeito dele, ele foi construindo e acabou transformando isso em uma vocação. A vocação do Steve Jobs é trazer inovações para as pessoas. Ele fez a vocação verde dele se transformar nisso. A vocação, na verdade, dele é a vocação de ser visionário. E aí sim, nesse caso, quando a vocação assume uma forma, aí sim, quando você consegue fazer que a sua vocação tome uma forma, deixe de ser verde, tome uma forma, apareça para o mundo de uma maneira a não ser mais uma mera característica da pessoa, mas algo que se realiza nesse momento. Essa vocação deixa de ser verde. É nesse momento que a vocação amadurece. Enquanto ela é verde, a pessoa olhava para o Steve Jobs e falava: qual é a vocação desse rapaz aí? Bom, ele fala bem e tal. Ele tem a vocação de ser visionário. Ninguém dá atenção para isso, né? Como assim? Isso é uma vocação? Não. Ele fez a vocação dele, verde, ainda não madura, em algo amadurecido. Ele construiu a vocação dele. Ele construiu. Então a gente conclui que uma vocação nem sempre é algo pronto, nem sempre é algo apenas a se encontrar. Eu vejo a vocação quase um sinônimo, uma relação com o sentido do Viktor Frankl, né? Você encontra o sentido da sua vida. O Viktor Frankl, ele falava muito do sentido e ele sempre pontuava que o sentido, você identifica o sentido, mais ou menos você encontra o sentido para a sua vida. Você identifica, analisando várias situações, circunstâncias da sua existência, e fala, pô, meu sentido da minha vida é esse. Que é praticamente a mesma coisa de falar, minha vocação é essa. A vocação também você identifica, né, conforme as minhas características, conforme todos as minhas circunstâncias, eu identifico essa minha vocação. Beleza. Só que não é apenas uma identificação. A vocação também é algo a se construir. Você não só identifica, mas você constrói. Como o sentido. O sentido você não apenas identifica, você constrói. A vocação também pode ser assim. Você tem uma vocação verde que apenas se manifesta como habilidades, como pendores, como gostos, e aí você constrói essa vocação para ela se transformar em algo visível, identificável. Então, o que cabe a cada um? Cabe a cada um identificar a sua vocação, e se ela for uma vocação ainda não amadurecida, fazer dela algo que tenha algum sentido. Transformar uma vocação verde numa vocação efetiva.